Já está a sonhar com aqueles pepinos crocantes e os tomates doces da próxima estação? Calma lá. A sua mão já se está a esticar para aquele catálogo de sementes brilhante. Pare. O maior erro que 90% dos cultivadores comete é pensar que o jardim está morto em dezembro e que se pode simplesmente relaxar. Na verdade, é exatamente agora, neste silêncio e calma, que se constrói a base da sua colheita futura. E se perder uma etapa crucial, todo o seu trabalho primaveril, todas aquelas sementes e fertilizantes caros, podem ir por água abaixo. Neste vídeo, vamos detalhar essa tarefa principal do jardineiro em dezembro. Não se trata apenas de limpar ou cobrir roseiras. É o planeamento estratégico que lhe vai poupar muito dinheiro, tempo e estresse no próximo ano. Fique até ao fim, e garanto-lhe que terá uma nova perspectiva sobre o seu jardim de inverno e descobrirá como tornar a próxima estação na mais produtiva da sua vida. Por que é que dezembro é tão importante? Porque é o único mês do ano em que podemos realmente parar e pensar. Na primavera, apressamo-nos a semear. No verão, a regar e a mondar. No outono, a colher. Simplesmente não há tempo para analisar. Dezembro é a altura em que o cultivador deixa de ser um agrônomo para se tornar um estratega. Toda a natureza adormece, dando-nos uma oportunidade única para trabalhar não com a pá, mas sim com a cabeça. É agora que podemos, sem pressas, analisar o passado para não repetirmos os mesmos erros no futuro. Esquecer-se onde os tomates cresceram no ano passado e plantá-los novamente no mesmo local é um caminho garantido para doenças e para o esgotamento do solo. Comprar impulsivamente embalagens bonitas de sementes que não são adequadas para o seu clima ou para as quais simplesmente não tem espaço é deitar dinheiro fora. Dezembro é o momento para criar um plano claro, um mapa de estradas para o seu sucesso futuro. É o alicerce, sem o qual todo o seu projeto de cultivo será instável e incerto. Mas afinal, por onde é que começamos? Pelo documento mais importante de qualquer jardineiro de sucesso. Peguem no vosso diário da horta, que, espero eu, tenham mantido ativo durante toda a da estação passada. Se não o fizeram, não faz mal. Comecem a preenchê-lo agora mesmo, tentando recuperar os eventos pela memória. Pode ser um caderno comum, um bloco de notas, ou até mesmo um arquivo digital no computador. O que é que deve conter? Anotações sobre quando e o que plantaram, que variedades usaram, quando é que surgiram os primeiros rebentos, o início da floração e a frutificação, que doenças as plantas tiveram e que pragas as afetaram, que fertilizantes e tratamentos usaram e qual foi o resultado. O clima, a seca, as chuvas torrenciais, tudo isso é importante. Este diário não são apenas memórias, é a vossa base de dados pessoal, uma fonte de informação inestimável para a análise. Sem ele, qualquer planeamento é como andar às cegas no nevoeiro. Imaginem só folhear as páginas e ter uma imagem clara do que aconteceu no verão passado. O passo seguinte é a visualização. Pegue numa folha de papel grande e desenhe um esboço esquemático do seu terreno. Marque nele todos os canteiros, a estufa, os viveiros, as árvores de fruto e os arbustos. Agora, com base no seu diário, crie um mapa dos sucessos e fracassos da estação passada. Marque diretamente neste esquema onde cresceram aqueles tomates maravilhosos e onde os pepinos apanharam míldio constantemente, onde as cenouras ficaram grandes e doces e onde a beterraba só deu rama. Use cores diferentes: verde para as zonas de triunfo e vermelho para as zonas de fracasso. Esta simples ferramenta visual irá mostrar-lhe imediatamente os pontos problemáticos da sua horta. Talvez a água estagne em certas áreas, ou pelo contrário, talvez um ponto seja demasiado solarengo e seco para culturas que gostam de umidade. Este mapa será o seu principal aliado no planeamento da rotação de culturas, sobre a qual falaremos em breve. Não deixará que cometa o mesmo erro duas vezes. Agora, vamos focar-nos no que correu bem. Crie uma lista separada intitulada O que funcionou. Nela,
Registre todas as culturas e variedades específicas que o satisfizeram em termos de colheita, sabor e resistência a doenças. Por exemplo, tomate, coração de boi. Os frutos são grandes e saborosos, mas amadureceram tarde. Pepino Hermann, muito produtivo, sem amargor, deu frutos até as geadas. Courgette Grybowski, fácil de cultivar, mas só precisa de plantar um pé para não afogar a família inteira em colheitas. Esta lista é o seu fundo de ouro, são os seus campeões testados, nos quais pode confiar para a próxima época. A análise dos êxitos é tão crucial quanto a revisão dos fracassos. Isto dá-lhe confiança nas suas capacidades e estabelece as bases para a sua futura horta. São estas as variedades que deve procurar nas lojas em primeiro lugar, em vez de se atirar a novidades coloridas com embalagens chamativas. A sua experiência pessoal é o seu conselheiro mais valioso. Agora, vamos à parte mais crucial e complexa desta análise: dissecar os fracassos. Por que é que certas culturas simplesmente não cresceram ou deram uma colheita tão fraca? Faça uma lista dessas falhas e, ao lado de cada uma, tente responder com total honestidade à pergunta: por quê? A sua cenoura cresceu pequena e disforme? Talvez o solo estivesse demasiado compactado, ou talvez você tenha usado estrume fresco. Os tomates na estufa ficaram pretos? O mais provável é que tenha sido a temida requeima, indicando falta de ventilação adequada ou a ausência de tratamentos preventivos. O pimento estava a perder as flores? Pode ter sido falta de umidade ou calor excessivo. Não tenha medo de admitir os seus erros. Talvez você tenha escolhido uma variedade que não era ideal para a sua zona climática, ou plantou as mudas demasiado perto umas das outras, ou fez uma poda ou formação incorreta. Registre todas as causas possíveis. Se não souber a resposta, agora é o momento perfeito para estudar a literatura, ver vídeos educativos ou perguntar num fórum especializado. Dezembro é a época ideal para aprender e planejar. Ao compreender a verdadeira causa da falha, você garantirá que não a repetirá nas próximas estações. Munidos de planejamento e análise, vamos abordar a regra de ouro do jardineiro inteligente: a rotação de culturas. Nunca plante a mesma cultura, ou seus parentes próximos, no mesmo lugar por vários anos seguidos. Isso é um princípio fundamental. Plantas da mesma família consomem exatamente os mesmos nutrientes do solo, esgotando-o rapidamente. Além disso, a terra acumula pragas e doenças específicas daquela família. O que isto significa na prática? Depois de plantar couves, evite rabanetes ou nabos. Após o plantio de batatas e tomates, não plante pimentas e berinjelas. E, depois dos pepinos, esqueça as abobrinhas e abóboras. A regra de ouro é simples. Você só deve retornar a cultura ao mesmo local, após, no mínimo, 3 a 4 anos. Esta é a maneira mais simples, barata e eficaz de restaurar a saúde do solo e evitar inúmeros problemas de doenças sem recorrer a produtos químicos. É o pilar fundamental da agricultura orgânica e a chave para colheitas estáveis e produtivas. Pegamos agora uma folha de papel em branco e, com a planta do ano anterior em mãos, vamos começar a desenhar o layout da nossa futura horta. É uma atividade super envolvente que se assemelha a um jogo de xadrez. Onde é que os tomates cresceram no ano passado? Então, neste ano, plantamos ali, por exemplo, pepinos ou cenouras. E no lugar dos pepinos, podemos semear leguminosas, ervilhas ou feijão, que enriquecem o solo com nitrogênio. E batatas no lugar das couves. Distribua todas as culturas planeadas pelos canteiros, respeitando as regras de rotação de culturas. Leve em conta as necessidades de luz de cada planta. Coloque culturas de porte alto, como o milho ou o girassol, no lado norte, para que não façam sombra aos vizinhos mais baixos. Para os pimentos e beringuelas, que adoram calor, reserve o local mais ensolarado e protegido do vento. Este plano não é definitivo. Na primavera, você poderá ajustá-lo conforme a necessidade.
Mas ter um esquema destes evita o caos e aquela correria desenfreada pela horta, com as mudas nas mãos, sem saber onde plantar. Ao planear a horta, é crucial lembrar-se não só das culturas que ali estavam, mas também de quem vai ser vizinho. Algumas plantas coexistem em harmonia, ajudando-se, enquanto outras, pelo contrário, acabam por prejudicar as vizinhas. Isto é conhecido como consociação ou cultivo misto. Por exemplo, cenoura e cebola são parceiros ideais. A cebola repele a mosca da cenoura, e a cenoura afasta a mosca da cebola. O manjericão, plantado ao lado dos tomates, melhora o seu sabor e repele as pragas. Os cravos de defunto, a calêndula e a capuchinha não são apenas flores bonitas, são verdadeiros protetores da horta. Elas melhoram a saúde do solo, afastam nemátodes e outros insetos prejudiciais. Por outro lado, o funcho é um mau vizinho para quase todos. O endro não se dá bem com os tomates, e batatas e pepinos também não são os melhores amigos. Estude as tabelas de compatibilidade de plantas. Uma boa consociação permitir-lhe-á otimizar o espaço e criar na sua horta um ecossistema saudável e equilibrado. Antes de começar a fazer a lista de sementes, sente-se um pouco e reflita. O que é que a sua família realmente precisa e consome? Quantas vezes nos entusiasmamos demais e plantamos 10 variedades de tomate, 5 de pimentos e um canteiro inteiro de couves exóticas, e depois não sabemos o que fazer com a colheita? Calcule a quantidade de conservas que consomem durante o inverno. Pense na quantidade de legumes de que precisam para as saladas de verão. Talvez, em vez de uma plantação enorme de batatas, que é mais fácil e mais barato comprar no mercado, valha a pena plantar mais verduras, ervilhas para as crianças ou feijão verde. Não procure a quantidade. É melhor cultivar menos, mas só aquilo que realmente gosta e usa. Seja honesto consigo mesmo. Se não gosta de aipo, não o plante só porque lhe disseram que é saudável. A horta deve ser uma fonte de prazer, e não transformar-se numa tarefa de escravatura para processar colheitas desnecessárias. Faça a sua lista de culturas com base nas suas necessidades reais. Depois de ter a sua lista de culturas pronta, começa a parte mais divertida. A verdadeira caça ao tesouro, que é a pesquisa de novas variedades e híbridos. Dezembro é o período ideal para esta missão. Navegue pelos sites de empresas de sementes, consulte opiniões em fóruns especializados e veja as análises dos bloggers. Preste atenção não só à aparência atrativa da foto, mas principalmente às características técnicas. O ciclo de maturação, se é precoce, médio ou tardio. A resistência a doenças e a adaptabilidade regional, ou seja, se é adequado ao seu clima local. Não vale a pena investir em variedades que exigem um clima muito diferente do seu. Além das sementes comprovadas que fazem parte do seu fundo de ouro, aquelas que nunca falham, selecione 2 ou 3 novidades para testar. A experimentação é o verdadeiro motor do progresso na horta. Talvez seja precisamente este ano que irá descobrir a sua variedade perfeita de pepinos ou o pimento mais doce de sempre. Registre os nomes das variedades que mais lhe agradaram e onde pode comprá-las. Este processo dá um prazer imenso e garante um entusiasmo renovado para toda a temporada de cultivo que se aproxima. Agora que você já tem a lista de variedades comprovadas, a lista de novidades que quer experimentar e uma noção exata do que e quanto é necessário, podemos criar a lista final de compras de sementes. Este é um passo crucial. Ele vai proteger você das compras por impulso no centro de jardinagem, onde a variedade é tão grande que ficamos perdidos. Ao lado de cada item, indique a quantidade necessária de pacotes. Lembre-se de que os produtores geralmente colocam muito mais sementes no pacote do que você realmente precisa. Por exemplo, um único pacote de sementes de cenoura ou beterraba costuma ser suficiente para vários anos. Já no caso de pimentas ou berinjelas, é bom comprar com uma pequena margem de segurança. Esta lista é o seu verdadeiro plano financeiro.
Você saberá exatamente o que procurar e, assim, não comprará nada em excesso. Isso traz disciplina e permite que você faça as compras de forma consciente e não puramente emocional. Antes de sair correndo para a loja com a sua lista, faça um inventário dos seus velhos estoques de sementes. Todo jardineiro tem aquela caixinha preciosa onde guarda o que sobrou dos anos anteriores. Verifique com atenção o prazo de validade indicado nas embalagens, pois esse prazo varia bastante dependendo da cultura. Sementes de pepino, abobrinha e abóbora, por exemplo, mantêm a capacidade de germinação por até 6 ou 8 anos. Tomates e repolho, por 4 ou 5 anos. Já cenoura, pimenta e berinjela, apenas por 3 ou 4 anos. Agora, se você for plantar pastinaca ou aipo, é melhor comprar sementes frescas todos os anos. Se o prazo de validade expirou, ou se você simplesmente está na dúvida, faça um teste simples de viabilidade. Pegue 10 sementes, coloque-as sobre um papel toalha úmido, cubra com filme plástico e deixe em um local aquecido. Depois de um tempo, conte quantas sementes brotaram. Se 5 das 10 germinarem, a viabilidade é de 50%. Isso significa que, na hora da semeadura, você terá que dobrar a quantidade de sementes plantadas. Este procedimento simples irá poupar o seu dinheiro e também otimizar o espaço nos seus canteiros. O próximo documento essencial que você deve elaborar em dezembro é o calendário de plantio e tarefas de jardinagem. Ele será o seu guia pessoal para toda a temporada. Quando deve semear os pimentões e os tomates? Qual é o momento certo para levar as mudas para o solo definitivo? Quando aplicar a primeira adubação? Use como ponto de partida o seu plano da horta e a lista de culturas que você vai plantar. Para cada cultura, defina as datas mais importantes. As datas de semeadura costumam estar nos pacotes de sementes ou na internet. Mas é crucial que você ajuste esses prazos de acordo com a sua região. Por exemplo, quem vive em regiões mais quentes pode começar a semear mais cedo, enquanto quem vive no norte deve esperar um pouco mais. Inclua no calendário não apenas o plantio, mas também as adubações programadas, os tratamentos preventivos contra pragas e doenças, e até mesmo a instalação de tutores e suportes para as plantas. Ter este calendário pronto vai garantir que você não se esqueça de nada, nem perca o timing crucial na correria da primavera. Você poderá agir de forma clara e organizada, como um verdadeiro profissional. O solo é o principal ativo de qualquer jardineiro, e é justamente no inverno que precisamos pensar nele. Analise como estava a terra dos seus canteiros na última estação. Era pesada, argilosa ou arenosa, aquela onde a água se perde rapidamente? É ácida ou alcalina? Se você nunca fez uma análise de pH, agora é o momento certo para comprar um kit de teste simples na loja de jardinagem. Isso vai determinar quais fertilizantes e corretivos de acidez você precisará usar. Planeje como você irá melhorar a estrutura do solo. Para o solo argiloso, adicione areia, turfa e composto. Para o solo arenoso, acrescente argila, composto ou esterco curtido. Pense também em como você irá restaurar a fertilidade. Você vai usar fertilizantes minerais ou prefere seguir os princípios da agricultura orgânica? Elabore um plano detalhado de alimentação e recuperação da saúde da sua terra para o próximo ano. Solo saudável significa plantas saudáveis e uma colheita abundante. Com base na análise do solo e nas necessidades específicas das culturas que planeia plantar, prepare um plano detalhado de adubação. Decida qual estratégia irá seguir. Se for adepto da agricultura orgânica, determine de onde virão o seu composto, o humus e o bio-humus. Talvez valha a pena planear a compra de estrume de cavalo ou de gado. Calcule uma quantidade aproximada. Caso utilize adubos minerais, defina exatamente quais serão necessários. Os nitrogenados, como a ureia e o nitrato de amônio, são ideais para o crescimento da folhagem na primavera. Já os fosfato-potássicos,
como o superfosfato e o sulfato de potássio, são cruciais para a floração e frutificação na segunda metade do verão. Faça uma lista dos produtos necessários e inclua-os na sua lista de compras geral. Adotar esta estratégia vai permitir que compre tudo o que precisa com antecedência, aproveitando talvez descontos de época baixa ou de inverno, e evita que tenha de correr atrás do fertilizante certo em plena época de plantio. Os adubos verdes são uma das melhores formas de recuperar e enriquecer a saúde do seu solo. Se não os semeou no outono, ainda vai a tempo de os planear para o início da primavera. Assim que a neve derreter e o solo aquecer um pouco, pode semear os adubos verdes mais resistentes ao frio, a mostarda, a aveia e a facélia. Estas culturas crescem rapidamente, suprimem as ervas daninhas, arejam o solo com as suas raízes e enriquecem-no com matéria orgânica e nutrientes essenciais. Antes de plantar as mudas principais, basta simplesmente cortar a massa verde dos adubos, usando um sacho, e deixá-la no canteiro como cobertura morta. Mulch. Estude quais os adubos verdes que melhor se adaptam aos seus objetivos. Por exemplo, as leguminosas, como a vicia e a ervilha, são excelentes fixadoras de azoto no solo. Já a mostarda e o rabanete oleaginoso combatem eficazmente os patógenos e até mesmo a larva alfinete. Incluir adubos verdes na sua rotação de culturas é um passo gigantesco para ter uma horta saudável e fértil. Dezembro é a altura ideal para verificar o estado do seu ouro negro. O composto. Se tem uma pilha de compostagem ou um contentor, dê uma vista de olhos. Se o tempo não estiver demasiado frio, pode revolver o conteúdo para garantir a oxigenação e acelerar a decomposição. Se a massa estiver muito seca, pode umedecê-la um pouco com água morna. Se, pelo contrário, estiver demasiado úmida e com cheiro a podre, adicione componentes secos, como serradura, palha ou cartão. Avalie a quantidade de composto pronto que terá até a primavera. Esta quantidade será suficiente para os seus planos. Se concluir que o composto será insuficiente, planeie a compra de substrato pronto ou de fertilizantes orgânicos. E se ainda não tem um compostor, o inverno é o momento perfeito para pesquisar diferentes modelos e planear a construção para a primavera. Produzir o seu próprio fertilizante é econômico e amigo do ambiente. Passemos agora da jardinagem à revisão das ferramentas. Faça um inventário completo do seu equipamento de jardinagem. Separe todas as pás, ancinhos, sachos, tesouras de poda e corta-ramos. Analise o estado deles com um olhar crítico. O que é que se danificou na época passada e precisa de ser reparado? Talvez o cabo da pá tenha rachado, ou a pega do regador se tenha soltado. Faça uma lista do que precisa de reparação. E faça também uma lista do que precisa de comprar. Talvez sonhe há muito tempo com uma ferramenta de monda eficiente que facilite o seu trabalho de sachar. Ou talvez precise de um pulverizador novo e mais ergonômico. Ou as suas luvas de jardim antigas já não servem para nada. Adicione tudo isto à sua lista de compras principal. Durante o inverno, os centros de jardinagem costumam ter saldos e é possível comprar ferramentas de qualidade com descontos significativos. Começar a nova estação com um conjunto de ferramentas completo e funcional é a chave para um trabalho mais confortável e produtivo. Não basta só inspecionar o seu equipamento, ele tem que ser preparado para o trabalho. Lembre-se da regra: o planeamento antecipado é a chave do sucesso. Isso se aplica diretamente às suas ferramentas de jardinagem. Limpe todas as partes metálicas, removendo a terra e a ferrugem com uma escova de aço. Depois, afie tudo o que precisa estar cortante: as lâminas das pás, enxadas, tesouras de poda e facas. Trabalhar com ferramentas cegas é difícil e ineficaz. Uma tesoura de poda afiada faz um corte limpo e agride menos a planta, e uma pá afiada entra na terra com muito mais facilidade. Após a afiação, lubrifique todas as superfícies metálicas com óleo de máquina
ou qualquer outro lubrificante para proteger contra a corrosão. Os cabos de madeira podem ser lixados com lixa e cobertos com óleo de linhaça ou verniz. Dedicando apenas algumas horas a esta manutenção em dezembro, você agradecerá imensamente a si mesmo na primavera, quando puder pegar imediatamente a sua ferramenta, pronta para o uso. Se você tem uma estufa, dezembro é a época certa para a limpeza geral e a desinfecção. Isso vale mesmo que haja neve lá fora. Retire da estufa todos os restos de plantas, estacas e amarrações. Todo esse material descartado é uma fonte potencial de infecções e serve de abrigo para pragas durante o inverno. Lave cuidadosamente toda a estrutura interna com água e sabão, dando atenção especial às juntas e frestas, onde insetos costumam se esconder. Em seguida, é crucial realizar a desinfecção. Você pode usar uma solução de sulfato de cobre, sulfato ferroso, a calda bordaleza ou produtos específicos disponíveis no mercado. Outro método muito eficaz, porém mais perigoso, é o tratamento com a vela de enxofre. Este método elimina praticamente todos os agentes causadores de doenças e as pragas. No entanto, essa aplicação deve ser feita seguindo todas as medidas de segurança e dentro de uma estufa completamente vedada. Uma estufa limpa e desinfetada é a garantia de saúde para suas futuras mudas e plantas. Depois de a estufa estar completamente limpa, comece a planear como a irá utilizar na próxima temporada. Crie um esquema ou planta detalhada especificamente para ela. A rotação de culturas é fundamental. Se no ano passado plantou tomates numa determinada área, este ano mude para pepinos ou pimentos nesse mesmo local. Pondere sobre como pode melhorar as condições. Talvez seja a altura de instalar um sistema de rega gota a gota para economizar tempo e água. Ou considere a instalação de aberturas automáticas de ventilação, que irão proteger as suas plantas do sobreaquecimento. Planeie exatamente quais as culturas que irá cultivar. Irá limitar-se apenas a tomates, pimentos e pepinos? Ou talvez valha a pena tentar cultivar rabanetes precoces, verduras, ou até mesmo frutos como melões ou melancias. A estufa oferece imensas oportunidades para a experimentação, e todo este planeamento deve ser feito precisamente durante o inverno. A água é vida, e a forma como organiza a rega no seu jardim ou quintal é fundamental para o sucesso das suas culturas. O inverno é a altura perfeita para refletir sobre a eficácia do seu sistema de rega. Talvez tenha passado horas a correr pelo terreno com um regador ou uma mangueira. É tempo de avaliar a possibilidade de modernização. Quem sabe, talvez valha a pena investir numa mangueira mais comprida, daquelas com enrolador. Ou então, considere seriamente a organização de um sistema de rega gota a gota. Não é tão complicado nem tão caro quanto parece. Encontra kits prontos a usar em qualquer centro de jardinagem. A rega gota a gota não só poupa o seu tempo e esforço, como também reduz significativamente o consumo de água, entregando-a diretamente às raízes das plantas. Isto ainda diminui o risco de doenças fúngicas, visto que as folhas permanecem secas. Desenhe um esquema de distribuição dos tubos pelos seus canteiros. Calcule o número necessário de gotejadores e conexões. Na primavera, só terá de montar o kit. Lidar com pragas e doenças é, sem dúvida, o maior desafio de qualquer jardineiro. Mas o sucesso começa não com a pulverização, e sim com o planejamento da prevenção. Lembre-se, quem mais o incomodou na estação passada? Foram os pulgões, o besouro da batata, as lesmas, a requeima ou o oídio. Faça uma lista dos seus principais inimigos. E agora, ao lado de cada um, detalhe o seu plano de medidas preventivas. Por exemplo, contra a requeima, garanta a rotação de culturas, ventile a estufa e faça aplicações preventivas com fitosporin ou outros produtos. Contra os pulgões, atraia joaninhas para o seu terreno, plante espécies repelentes e use sabão inseticida. Crie o seu calendário de proteção e integre-o no seu plano geral de jardinagem.
A prevenção é sempre mais simples e eficaz do que o tratamento de uma doença já estabelecida. Ao planear a proteção das suas plantas, comece por definir a sua estratégia. O que prefere, métodos tradicionais ou a química moderna? Ambas as abordagens são válidas. Se é adepto da agricultura biológica, pesquise receitas de infusões de alho, casca de cebola e celidônia. Consulte também os biopreparados disponíveis no mercado, produtos como o Fitoverme, o Bito-Shibacillin ou o Fitosporin. Estes são seguros para as pessoas e para o meio ambiente. Se optar por utilizar fitofármacos, analise a oferta e escolha preparações de ação sistêmica ou de contacto que sejam adequadas para os seus problemas específicos. O mais importante é seguir rigorosamente as instruções e respeitar os prazos de segurança. Faça uma lista de tudo o que precisa, seja um pacote de bicarbonato de sódio, um frasco de amoníaco ou uma ampola de fungicida, e adicione-o à sua lista de compras. É fundamental ter o seu arsenal de proteção à mão para poder reagir prontamente a qualquer ameaça. Dezembro, sobretudo quando está nevado, é o momento ideal para dar atenção às suas plantas perenes. Árvores de fruto, arbustos de bagas, roseiras e clematites. Verifique a cobertura de inverno que lhes foi dada. Se a neve for escassa e o frio intenso, pode ser útil amontoar neve extra em torno da base das árvores jovens e sobre as coberturas das roseiras. A neve é o melhor isolamento natural. Se, no entanto, ocorrer um período de degelo e a neve estiver molhada e pesada, é crucial sacudi-la gentilmente dos ramos das coníferas e das árvores mais jovens, evitando que se quebrem devido ao excesso de peso. Dezembro é também a altura perfeita para começar a planear a futura poda da primavera. Consulte tutoriais em vídeo ou artigos especializados sobre a melhor forma de moldar a copa de uma macieira ou de podar os arbustos de groselha. Pode até ir ao jardim e podar as árvores mentalmente, identificando os ramos que deverão ser removidos na primavera. O inverno é o momento ideal para planear grandes mudanças no seu terreno. Talvez há muito tempo que desejava plantar uma nova macieira ou criar um canteiro de framboesas. Agora, pode escolher o local para as novas plantações sem pressa, levando em conta a exposição solar, a proteção contra o vento e a compatibilidade com as plantas vizinhas que já tem. Pesquise as variedades mais adequadas para a sua região. Leia as críticas e as opiniões. Escolha um viveiro de boa reputação onde irá comprar as mudas. Registre todas as suas ideias. Talvez queira plantar uma sebe viva, criar uma vinha, ou montar um cantinho ornamental com coníferas. Todos os grandes projetos começam com um plano, desenhado no papel numa tranquila noite de inverno. Isto permitir-lhe-á preparar as covas de plantio e comprar tudo o que precisa com antecedência. Se você tem um lote pequeno e o espaço não é suficiente para tudo o que você deseja cultivar, considere investir na jardinagem vertical ou na construção de canteiros elevados ou aquecidos. Dezembro é o momento ideal para planejar. As estruturas verticais permitem que você cultive ervas, morangos ou pepinos diretamente nas paredes, muros ou em suportes especiais, economizando muito espaço. Os canteiros elevados não apenas facilitam a manutenção, mas também criam condições ideais para as plantas, pois você pode preenchê-los completamente com solo fértil. Já os canteiros aquecidos, que utilizam material orgânico na sua base, irão aquecer as raízes das plantas, permitindo que você colha os vegetais muito mais cedo. Pesquise diversas opções de construção na internet. Desenhe o projeto, calcule a quantidade de materiais necessários, tábuas, tela e ferragens para fixação. Faça o orçamento. Na primavera, assim que a neve derreter, você já poderá começar a construir, tendo em mãos um projeto totalmente finalizado. A jardinagem não é só um prazer, também envolve despesas. Para que estes custos não se tornem uma surpresa desagradável na primavera, prepare um orçamento estimativo para a próxima estação. Inclua nele todas as compras planeadas, sementes,
mudas, fertilizantes, produtos de proteção, novo equipamento e materiais para canteiros elevados ou sistemas de rega. Pesquise nos sites de lojas online para ter uma ideia dos preços. Ter um orçamento ajuda-o a controlar os gastos e permite-lhe, quem sabe, abdicar de alguma coisa ou encontrar uma alternativa mais barata. Vai perceber quanto é que a sua colheita lhe custa, na realidade. Isso é bastante revelador e obriga-o a planear com ainda mais responsabilidade. É possível que decida que é mais vantajoso cultivar mais mudas para vender e assim cobrir parte dos gastos. Ou talvez juntar-se aos vizinhos para uma compra conjunta de terra ou estrume e conseguir um desconto. Continue sempre a aprender. Dezembro, com as suas longas noites, é a altura ideal para se dedicar à autoformação. Encomende aqueles livros de jardinagem e horticultura que andava a desejar há muito tempo. Subscreva canais de YouTube e blogs úteis. Assista a palestras e webinars sobre os temas que mais lhe interessam: a agrotecnia de culturas específicas, a agricultura natural ou o paisagismo. Os novos conhecimentos inspiram e ajudam a evitar erros. Pode descobrir métodos de cultivo novos e mais eficazes. Métodos esses que nem sequer suspeitava que existiam. Guarde artigos úteis, faça favoritos e crie a sua própria base de conhecimento. Quanto mais souber, mais confiante se sentirá e melhores resultados alcançará. O conhecimento é um investimento no futuro da sua colheita, tão importante quanto as boas sementes e os fertilizantes. Assim que a sua lista de compras estiver completa e revisada, é hora de fazer o pedido. Mas, afinal, onde e quando é o melhor momento para comprar sementes e mudas? Muitas agroempresas e viveiros começam a aceitar pedidos justamente no inverno, e essa é a época ideal. Em primeiro lugar, o estoque ainda está completo. Assim, você garante exatamente as variedades que planejou, em vez de ter que se contentar com o que sobrar perto da primavera. Em segundo lugar, é comum encontrar ótimos descontos e promoções de inverno. Em terceiro lugar, você recebe seu pedido com antecedência e fica totalmente preparado para o início da época de plantio. Opte sempre por vendedores confiáveis e com boas avaliações. Não procure o preço mais baixo em sites duvidosos. Ter material de plantio de qualidade é crucial. Ele representa 50% do sucesso. Ao fazer o seu pedido em dezembro ou janeiro, você evita uma enorme dor de cabeça e pode aguardar a chegada da primavera com total tranquilidade. E o último ponto, mas que não perde em importância, é a preparação psicológica. Depois de todos os planos traçados, das listas elaboradas e das sementes encomendadas, é hora de relaxar e sonhar. Visualize a sua horta do futuro, canteiros alinhados, vegetação viçosa e uma colheita abundante. Visualize-se a colher o primeiro tomate maduro ou o pepino mais crocante. Esta atitude positiva é crucial. É ela que lhe dá a energia e a motivação necessárias. A jardinagem é, acima de tudo, um processo criativo que deve ser uma fonte de alegria. Todo o trabalho mental que dedicou, especialmente em dezembro, é o seu investimento no prazer que virá. Você já planeou tudo. Está totalmente pronto. Agora pode descansar de consciência tranquila e recuperar as forças para a nova época que será, sem dúvida, de grande sucesso e muito produtiva. Você mereceu este descanso. Então, como podem ver, dezembro não é um mês de hibernação, mas sim de trabalho estratégico. É o momento em que você deixa de ser apenas um executor e se transforma no estrategista, no comandante-chefe do seu jardim. A sua colheita futura depende menos da pá na primavera e mais do lápis e do bloco de notas que usa em dezembro. Análise, planeamento e preparação. Estes são os 3 pilares que sustentam o sucesso de qualquer jardineiro. Ao fazer este trabalho agora, você está a construir uma base sólida, que lhe permitirá evitar 90% dos problemas da primavera, economizar dinheiro e obter o máximo de resultados e prazer do seu esforço.
Obrigado por assistirem a este vídeo até ao fim. Se você aprendeu algo novo e útil, não se esqueça de deixar o seu like e subscrever o canal para não perder o início de uma nova temporada conosco. E o que é que você faz no seu jardim ou horta em dezembro? Tem algum segredo de planeamento? Escreva nos comentários. Vamos trocar experiências valiosas.